Olá, quem não curte comer uma comida quentinha? Ou melhor, como todo brasileiro, aquela velha e boa feijoada. Eu mesmo amo, mas vamos ser sinceros, aguardar o feijão terminar de cozinhar requer um pouco de paciência. Quem já cozinhou sabe o que eu estou falando. Mas já pensou se ao invés de usarmos as tradicionais panelas de pressão, fossem usadas panelas comuns? Ou melhor, você sabe como funciona uma panela de pressão? Antes da gente entrar em como funciona o aparelho em si, vamos entender como se dá o processo de cozimento do alimento. Para que uma comida seja cozida, nós devemos emergi-la em água. Isso porque os alimentos possuem fibras, sejam eles animais ou vegetais, em sua composição que precisam passar por um processo de amaciamento. E a água interage com as moléculas que compõem essas fibras, fazendo com que o alimento fique macio. Acontece que esse é um processo naturalmente lento. Então, para acelerar tal processo, nós damos energia ao sistema. Como? Aquecendo a água. Lembrando que a água ela vai ter um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Isso é, nessa temperatura ela vai passar do estado líquido para o estado de vapor. Isso acontece porque no nível do mar a pressão atmosférica impede com que as moléculas se desprendam da superfície facilmente, e somente ao atingir determinada temperatura, ou seja, determinado grau de agitação das moléculas, é que a água muda seu estado físico. A gente pode fazer uma analogia da seguinte forma: é como se a atmosfera fosse um cordão de isolamento e a água fosse um bando de fãs alucinados. Quando você começa a aquecer a água, é como se você estivesse fazendo com que esses fãs ficassem cada vez mais agitados, até que chegam no momento em que o cordão de isolamento, que seria a pressão atmosférica, não consegue impedir com que as moléculas de água se mantenham no estado líquido. E então, ela vai e se transforma no estado de vapor. Isso quer dizer que, quanto menor a pressão atmosférica, menor vai ser a temperatura que a água precisa atingir para fazer essa mudança de estado. A questão aqui é que os alimentos possuem uma temperatura de cozimento própria. Em geral, essa temperatura vai ser menor do que 100 graus Celsius. E, portanto, o cozimento sempre vai acontecer de forma tranquila, certo? Errado. Porque, novamente, a informação de que o ponto de ebulição da água a 100 graus Celsius somente diz respeito a uma condição específica, que é a nível do mar. Ou melhor dizendo, a uma atmosfera. Acontece que quanto maior é a altitude, menor é a pressão e, portanto, a temperatura de ebulição tenderá a diminuir. Isso gera um problema para diversos campos, pois os alimentos levarão mais tempo para serem cozidos. Pensando nisso e fazendo uso de princípios termodinâmicos que falaremos daqui a pouco, o físico francês Denis Papin criou um equipamento que regulasse ou aumentasse o ponto de ebulição da água. Os princípios termodinâmicos envolvidos numa panela de pressão, ou na época chamada de mamita de Papin, mais especificamente, a famosa lei de Gay-Lussac. É criado um sistema isolado, no caso um sistema isovolumétrico, ou seja, um sistema em que mantém o seu volume constante, no qual, tal sistema, nós podemos mudar livremente pressão e temperatura. Então, se eu quero aumentar o ponto de ebulição da água, basta eu elevar a pressão interna do sistema, de tal forma que nós podemos transformar o ponto de ebulição de 100 graus Celsius para valores superiores a esse. Por isso que as panelas de pressão, hoje em dia, nós conseguimos elevar a temperatura da água até 120 graus Celsius. Mas como funciona o mecanismo da panela de pressão? Nós podemos aqui destrinchar as suas componentes. Primeiro de tudo, nós temos a panela propriamente dito. É feita, em geral, de metal, geralmente de alumínio.
Em alguns casos tem de ferro também. Esse material ele é mais resistente, ele aguenta mais aumento da pressão. Depois nós temos a chamada borracha de vedação, que nada mais é do que um mecanismo utilizado para vedar a tampa da panela, impedindo com que a pressão interna sofra mudanças bruscas. E por fim, nós temos a chamada válvula de segurança, que serve justamente para impedir que a pressão interna do equipamento ultrapasse determinado valor. Por isso, sempre é importante realizar a limpeza e a manutenção da sua panela, assim como ter muito cuidado com a borracha de vedação da mesma. Como eu disse, serve justamente para impedir que haja um escape da pressão, o que pode causar explosões. Outra dica importante, e aqui os cozinheiros possivelmente vão querer me cancelar, é: nunca coloque sua panela de pressão quente embaixo da água, porque isso pode danificar a borracha de vedação, visto que quando você coloca embaixo da água, você coloca o sistema como um todo, não só a panela. O metal da panela, por ser mais grosso, você pode não ver nenhuma diferença, mas a borracha ela é mais frágil, então ela sofreria o choque térmico muito mais violento, o que poderia causar rachaduras ou fissuras em sua superfície, mesmo que microscópicas, o que pode ser um perigo em usos posteriores, causando as chamadas explosões. Enfim, apesar dos pesares, esse equipamento é muito útil. E tomando os devidos cuidados, não faz mal, tanto que é usado até mesmo em hospitais para a esterilização de equipamentos cirúrgicos. Bem, agora que você já sabe um pouco mais sobre esse incrível invento, que traz consigo tanta física, eu acho que você já pode preparar aquela galinhada pra gente, né? Se gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto e até a próxima.